Muito boa noite a todos. É um prazer muito grande ver a nossa casa, bastante gente nova, tanto os encarnados como os desencarnados. Hoje eles também se fazem bastante número, graças a Deus. Hoje nós estamos reabrindo praticamente hoje o centro, com as atividades já voltando ao normal todos os dias. A semana passada nós começamos na segunda-feira com a palestra, mas tivemos alguns empecilhos que não foi possível. Na terça-feira a gente abriu os trabalhos novamente. Mas, a partir de hoje, está aberto oficialmente a nossa casa para recebê-los todos, tanto os irmãos presenciais como nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelas mídias sociais, aí, pelo YouTube. Então, eu vou dar uns recados bastante breves, já é corriqueiro, estava passando na nossa agenda aí no projetor, mas todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos nossas palestras públicas, na sequência nós temos os passes magnéticos, e das 8 às 9, todos estão convidados, nós temos a aula online com o pessoal de Taubaté, que passa todo esse conteúdo maravilhoso para nós, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Nós já estamos na aula número 37, mas nós temos todas elas gravadas desde a primeira. Aqueles que tiverem interesse, está na página do Centro Espírita Caminho de Luz Itapoá. A todos aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a doutrina, ou assistir presencialmente às aulas aqui com a gente, será sempre muito bem-vindos. Nas terças-feiras, também nós continuamos a partir das 19 horas com atendimento mediúnicos à distância, depois o presencial e mais os passes magnéticos. E na quarta-feira nós temos o estudo das 18 às 19 horas no domínio da mediunidade. É um livro bastante interessante também de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E a partir do término do estudo desse livro, nós estamos programando uma nova fase, uns trabalhos que a gente vai divulgar aí a partir de fevereiro, que é um trabalho que será feito tipo um atendimento fraterno em grupos, para trazer mais gente, para estudar e para debater alguns assuntos pertinentes a nossa vida do cotidiano, alguns, de repente até sobre autismo, coisas interessantes que precisa ser informado como que a espiritualidade trata todos esses casos. Mas a gente vai, durante o período que se aproxima, nós vamos divulgando isso aí com mais precisão. Hoje, para dar abertura aos nossos trabalhos, gostaria de pedir a cada um de vocês que acalmassem os vossos corações, vossas mentes, que todos os problemas tenham ficado para o lado de fora da nossa casa. Aliás, a partir do momento que vocês decidiram vir para essa casa, que eles tenham ficado lá, porque já é um sopro de Deus, quando vocês decidem vir e quando se efetiva a chegada de vocês aqui, saibam que vocês já estão sendo muito bem amparados, muito bem acolhidos, e tenho certeza que com a fé de cada um, e de todos os trabalhadores e mentores da nossa casa, do nosso Hospital Esperança, todos vocês já estão sendo atendidos nas necessidades que cada um procura, nas necessidades do teu cotidiano, da tua saúde, pelas intenções de todos os amigos que estão precisando, os enfermos, os que estão internados nos hospitais, os abandonados nas ruas, aqueles que ainda não têm o que comer. Vamos dirigir nossas boas vibrações, nosso pensamento a todos eles, que Jesus consiga recuperar e acalmar o coração de cada um. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal, que assim seja. Hoje nós temos o irmão Jorge, que vai nos brindar com mais uma apresentação de um tema bastante importante. Seja feita a vossa vontade. Espero que todos gostem, porque o conteúdo e o palestrante é de primeira linha. Jorjão, Deus te abençoe. Obrigado, Maurício. Maurício é muito generoso. Primeiramente, boa noite a todos. Esse boa noite está fraco. Tá fraco. Eu quero ver se tem energia nessa plateia. Boa noite, pessoal. Boa noite! Agora sim, agora eu vi energia nessa casa. Na verdade, nós primeiramente gostaríamos de agradecer ao convite da casa para que aqui estivéssemos. E é sempre uma responsabilidade muito grande falarmos do Evangelho, né? Falarmos das lições do nosso Mestre, das leis divinas, é uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes pode parecer que nós que estamos aqui à frente sabemos e cumprimos tudo que estamos aqui dizendo. Mas no fundo, nós também estamos no exercício, né, de realizar os processos evolutivos a que cada um de nós necessita desenvolver em si. E essa lição me chama muita atenção, porque ocorreu o seguinte: no último encontro aqui nessa casa, o Roberto me fez não sei se foi um desafio, fez um convite, né? Acho que não era um convite. Ele me convidou a falar sobre o plano espiritual, né? E eu digo, eu tenho pensado nisso, eu falei para ele, né? E eu estava lendo uma obra, né, Obreiros da Vida Eterna, e comecei também nas minhas tarefas a escutá-la. E percebi que o conteúdo ele é muito dinâmico e muito apropriado para nós atualmente. E é um livro de 1940 e poucos, né? Mas também, paralelamente, eu peguei essa obra, é o único que eu não tinha, Amanhecer, de uma Nova Era, da quadrilogia do Divaldo, né? Sobre o mundo de transição, sobre esse momento que estamos vivendo na Terra, e eu não tinha. Eu peguei na minha terra natal, no último encontro que eu tive em família, e comecei a ler. E aqui também tem um conteúdo muito, mas muito apropriado, e principalmente trazendo à tona esse tema, seja feita a vossa vontade. E eu não vou só falar sobre o mundo espiritual, eu vou trazer imagens aqui, claro, com a ajuda da tecnologia, da inteligência artificial, né? E de um site chamado Desenho Espírita, que traz o capítulo 16 dessa obra, uma parte dele, nós vamos mostrar aqui. Não se preocupem, não é uma filmagem de 1h30, é apenas 2 minutos numa passagem e mais 1 minuto e 30 em outra. Então é bem rápido, só para a gente firmar o conteúdo e para ter noção e fazer o registro também com os olhos, né, com a visão, o quão grande e o quão é magnífico o mundo espiritual. Quando nós falamos em mundo espiritual, nós temos a ideia, né, vou falar por mim, que por muito tempo eu fiquei, né, circundando essa ideia, as coisas mais simples, né, as coisas mais naturais, o imediato, pensamento na direção do outro, o reestabeleceria, mas na verdade existem mecanismos fantásticos dentro do processo, né, de divulgação do mundo espiritual que nós não conhecemos como espíritas, né? Para que este momento aqui nosso pudesse ser efetuado, muitos, mas muitos trabalhadores, eu tenho certeza que muito mais do que o número que estamos aqui hoje, preparando o ambiente, saneando cada milímetro desta atmosfera, né? Para que nós, quando aqui adentrássemos, fôssemos abraçados, envolvidos pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo.
que os nossos problemas ficassem lá fora. Né? Então, não só isso, mas usam-se equipamentos, né, sofisticadíssimos no plano espiritual. André Luiz fala, Emmanuel também fala, e nós vamos mostrar, né, nesse videozinho, e vamos falar um pouco, né, também durante a nossa exposição. Por que seja feita a vossa vontade? O Maurício foi muito feliz quando ele, né, abriu a exposição falando, né, com a prece dominical ou o Pai Nosso. Né? Então o Pai Nosso, essa oração que Jesus ensina aos discípulos, que Mateus traz no capítulo 6, no versículo 9 a 13, né, quando pergunta como podemos orar, mestre, porque ele orava sempre, Jesus estava sempre em contato com Deus. Né? Tamanha era a consciência de Jesus sobre a vontade maior do Criador. Porque ele não queria perder nenhum milímetro, né, dessa distância com o Criador. E muitas vezes, no cumprimento das nossas ações, né, das nossas atividades normais, nós sequer lembramos do Criador. Quanto mais orar. Pedindo, boa noite, seja bem-vindo. Pedindo amparo na tarefa que vamos desenvolver, agradecendo os momentos de felicidade, né? E também glorificando, né, a Deus pela sua bondade para conosco. Então são tantos os momentos. Mas esse específico, até trouxemos a imagem, está ali meio pálida, mas é Jesus. Né? Jesus no Getsemane, né, que na verdade em hebraico quer dizer prensa de azeite, né, que neste local onde Jesus se encontra é um jardim que antecede o Monte das Oliveiras, é como se fosse a base do Monte das Oliveiras. Então Jesus se recolheu ali nos últimos momentos, nas últimas horas dele, na carne. Né? Porque depois, livremente, diríamos, né? Na carne, livremente. Porque depois ele seria preso assim que saísse do Monte das Oliveiras. E esse processo de Jesus estar ali, ele estava em profundo contato com Deus. Porque imagine Jesus sabendo de tudo que iria ocorrer. Porque tudo estava programado. Os evangelhos, o Velho Testamento já trazia muitas das passagens que Cristo viveu, e ele lembrou isso aos fariseus. Mas só tem olhos de ver aquele que realmente quer ver, né? Como ele nos diz. E essas passagens ficaram incúme, ficaram cobertas pela ganância, pelo poder que queriam exercer. E Jesus, então, neste momento, cumpre aquilo que estava programado. Mas recolhido na sua intimidade, e nós muitas vezes imaginamos, quando vemos essa passagem de Cristo recolhido, trazendo esse momento de sofrimento do Cristo, nós pensamos, nossa, Jesus sofreu também. Claro que Jesus sofreu na carne, os pesares da crucificação, do abandono dos seus discípulos, do abandono dos seus amigos, o abandono da verdade que trazia. Então Jesus ficou sensibilizado, sem dúvida, e foi pedir, com certeza, forças para Deus. E tem um momento em que ele diz, né, Senhor, passa, se for possível, essa taça de mim. Que era a taça de todo o sofrimento que ele iria enfrentar, inclusive a crucificação. Mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Imaginemos nós, dentro dos nossos momentos de dificuldade, entregando para Deus este momento mais difícil que, com certeza, se nós não passamos, né, estamos passando ou passaremos. Estamos no mundo de provas e expiações. Jesus entregou a Deus, né, para que fosse feita a vontade de Deus. Então, este, para nós que somos espíritas, cristãos, é um legado, né, muito importante. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Quando nós falamos
em seja feita a vossa vontade, nós estamos delegando a nossa vontade a outro. Concorda comigo? Não é? Quando nós somos crianças, ainda no berço, mesmo um pouco depois, e mesmo um tanto depois, quem realiza as nossas vontades? São aqueles que são responsáveis, os nossos tutores, pai, mãe, né? Ou os tutores legais. Eles são os responsáveis. E sem nós consentirmos verbalmente, mas legalmente estamos consentindo a eles a decisão sobre a vontade que temos de comer, de trocar a fralda, né? De tomar um líquido, enfim, todos os movimentos na infância são assim. E nós, como espíritos, nós estamos neste período. Ainda somos espíritos infantis. Muitas vezes não queremos dividir o brinquedo com o nosso amiguinho, né? Nossa, o mesmo que eu? Não. Eu quero ser mais que o meu vizinho, eu quero ter aquilo que ele tem, ou ter melhor do que ele tem. Quantas vezes nós nos comportamos como criança? Convivemos com uma pessoa diuturnamente. E basta um movimento diferente da minha vontade, eu durmo de lado. Ou nem durmo na cama, né? Durmo no outro quarto se tenho. Ou então no chão. Como nós somos repentistas, né? E ainda muito, mas muito infantis em nossas decisões. Então, enquanto é importante nós trabalharmos a questão de fazer a vontade de Deus. E nós vamos caminhar ao longo de 8 transparências, mais ou menos, para que nós todos possamos sair daqui não conhecendo tudo, né? Mas podendo tomar decisões importantes e concluir que realmente a vontade de nosso Senhor, ela tem soberania e tem significância muito maior do que as minhas decisões pequenas. Mas vamos lá. Nós utilizamos para essa exposição algumas obras, dentre elas o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos também. O Novo Testamento, eu costumo usar a tradução do Haroldo Dutra Dias, porque é traduzido direto, né, do hebraico para o português. Eu acho fantástico, tem algumas coisas que ficam muito mais claras na tradução. A obra Pensamento e Vida, eu até trouxe essa obra, porque eu vou ler um trechinho dele aqui, pequenininho. Essa obra é a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E também Amanhecer de uma Nova Era, que é essa obra que eu citei para vocês, que é uma obra, né, psicografada por Divaldo Franco, já saudoso Divaldo, né? Pelo Espírito Manuel Filomena de Miranda. E também Obreiros da Vida Eterna, que nós consultamos e começamos a trabalhar essa exposição, ouvindo e também lendo essa obra. Nós podemos começar, então, falando de Allan Kardec. Bom, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele tinha uma visão muito técnica, mas, ao mesmo tempo, muito intuído e muito inspirado pela espiritualidade superior, que possibilitou que essa obra, o Pentateuco Espírito, nos alcançasse. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, todas as 5 obras foram desta forma. Os Espíritos é que passaram a Allan Kardec. Ele foi o codificador da doutrina espírita. E como codificador, ele recebeu, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, esse capítulo, onde há preces para todo o sofrimento humano, praticamente. Mas antes de começar, no prefácio, ele deixa claro que os Espíritos escolheram a oração dominical para abrir esta coletânea de preces, pelo seu grau de importância e de simplicidade e objetividade para o coração e a conexão do homem com Deus. Então, ele deixa claro esta alusão que os Espíritos fizeram. Por quê? Não somente por isso, mas porque foi a oração que Jesus nos ensinou. E também contém nela toda a conexão
do homem para com Deus, o entendimento da criatura para com o seu Criador, a conexão dele consigo mesmo e também com o seu semelhante, o próximo. Quando aqui nós oramos o Pai Nosso, nós fizemos uma alusão a todas as preces que estão contidas na coletânea. As preces da coletânea só têm uma intenção objetiva, né? Direcionada. Mas se nós fizermos o Pai Nosso com aquela intenção, ela será e fará o mesmo efeito. A coletânea de preces é para que nós aprendamos a desenvolver a nossa conexão, a nossa espiritualidade com Deus. Que é falar do coração, como se diz, né? Com um sentimento. Porque muitas vezes nós decoramos frases e falamos sem refletir sobre elas. Então, é desta forma que Kardec também vai trazer no inciso 3º, né, deste capítulo, e eu resolvi trazer aqui também, para que nós pudéssemos analisar sobre a oração dominical e o capítulo 3, alguns itens que nós vamos ver bem devagarinho, tá bem? Por quê? Ele discrimina o que é dentro do Pai Nosso, quando ele começa a descrever o Pai Nosso, cada frase, o que significa, qual o entendimento que nós devemos ter sobre, como que funciona, enfim, ele vai descrevendo para nós, para que nós entendamos e possamos fazer essa conexão mais justa e mais fiel a Deus. Então ele vai dizer, seja feita a vossa vontade, no inciso 3. E dentro do inciso ele vai esclarecer, se a submissão é um dever do filho para com o pai, aí já tem um primeiro recado para nós aqui, né? Tem muitos filhos rebeldes, né? Aí adquire a maioridade, às vezes, e acham que, de vez em quando, meu filho diz assim, pai, para com isso, né? Faz isso. Eu digo assim, filho, o pai aqui sou eu. Quando eles têm razão, que a gente está excedendo em algum ponto, aí eu acolho, né? Vamos usar a inteligência. Mas nós devemos sim, né? Nós temos um dever, aliás, está dentro do decálogo, né? Os 10 mandamentos, essa obediência, né? Essa atenção, honrai pai e mãe, que se a gente tem o dever de amar ao próximo, imagina o próximo que é meu pai e minha mãe, né? Amar os inimigos, imagina com o pai e a mãe, né? O dever que nós temos. Então, a submissão, ou seja, a atenção, o cuidado, prestar atenção no que ele está fazendo e dizendo, é do filho para com o pai. Do inferior para com o seu superior. E aqui em todos os graus, em todos os, né, momentos da nossa, diríamos assim, relação social. Porque se o empregado for dar ordens ao seu gerente, a coisa vai ficar meio estranha, né? Pode perder seu emprego. Então essa autoridade ela é muito clara, né? Quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Gente, nós temos ideia? Criatura. Nós somos criados. Nós temos um Criador. Se nós não tivermos a noção disso, a nossa vida, ela pode se tornar um pesadelo para cada um de nós, dependendo das escolhas que façamos. Se alinhadas com as leis, conhecendo o Criador ou não, aceitando ou não, tudo bem. Mas, geralmente, quando estamos desalinhados do Criador, as decisões são equivocadas. Isso traz efeitos difíceis, né? Dolorosos, doenças. Porque a lei de Deus está gravada onde? Os Espíritos nos ensinam no Livro dos Espíritos, questão 621. Na consciência. Muita gente diz assim, Deus está anotando no caderninho. Quando eu desencarnar, vai vir... Não. Gente, está aqui, na nossa consciência. Nós sabemos quando cometemos algo errado. E nós temos a perfeita noção de que cometemos algo equivocado e distante da lei divina. E isso fica no nosso consciente por um tempo. E se nós continuarmos negando, ele vai para o inconsciente, mas não sai do espírito.
E isso pode estar atrelado ao nosso psique, não em uma, duas, mas em várias encarnações. Então, estar desalinhado com a nossa consciência, onde está gravadas as leis de Deus, nos traz dissabores, né, difíceis. A gente precisa saber disso. Mas vamos em frente. Também vai nos dizer, nesse item 3, fazer a vossa vontade. Vai explicar aqui. O que é fazer a vossa vontade, Senhor? É observar as suas leis e submeter-se sem queixões. Puxa vida. Coisas difíceis, né? Submeter-se à lei divina, né? Sem queixumes. E observá-las. Até que observar a gente sabe, né? Jesus muito bem resumiu. Toda a lei e os profetas estão contidos aonde? A amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Aí está a lei. Então, qualquer comportamento diferente, nós estamos seguindo a lei. Nós conhecemos. Submetemos-nos a ela sem queixumes. Aquela dorzinha no ombro, né? Excedia ali o limite do corpo. Decisão minha. Vontade minha. A gente se queixa, né? E quando a gente passa pelos processos que a materialidade nos premia eventualmente, né? Conforme as nossas decisões. Quando alimentamos-nos muito, o estômago reclama, o intestino também, a dor de cabeça vem. E se a gente não cuida, viram processos muito mais difíceis, é ou não é? Também cuidar do corpo está dentro das leis divinas, né? Porque como é que eu posso amar ao próximo e amar ao Criador se eu não me amo como criatura? Eu também sou criatura. Eu preciso me amar, eu preciso tomar cuidados com o corpo físico, com a mente, com o espírito, principalmente, né? Então, dentro desse processo, a gente já pode entender que fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus, é observar as suas leis, submeter-se a ela e sem queixumes. Essa terceira parte eu sei que é difícil. Mas a gente vai indo, tentativas e erros. Até que em determinado momento nós não erraremos mais, eu tenho certeza. Porque a gente aprende por repetição, né? Eu digo, as pessoas dizem assim para mim, mas eu sou espírita, mas eu fico mais em casa, dificilmente eu vou na casa espírita, né? Mas eu sou espírita, eu faço minhas orações, eu me conecto com Deus, eu não desacredito. Mas se nós não viermos à fonte da água viva do Evangelho, como é o estado da água que estamos bebendo no ambiente doméstico? Né? Aliás, se nós fôssemos prudentes, estaríamos de olho na água que estamos tomando em Itapuá, né? Indo na fonte. Será que está boa? Como é que estão os testes químicos? Estão corretos? Estão alinhados? Com o espírito não é diferente. Nós precisamos tomar cuidados com o nosso espírito. E estar na casa espírita é beber da fonte do Evangelho. É abraçar estas energias, é levá-las para o nosso lar. É promover estas energias com aqueles que amamos em nosso lar. Porque o ambiente doméstico é extremamente salutar quando todos estão bem. Mas se um está com dor, começam aqueles resquícios de individualidade, de egoísmo, né? Me deixa, sai para lá, ou então fica cobrando coisas que não fala, por aí. Mas vamos em frente. O homem a ela se submeterá quando compreender que Deus é a fonte de toda a sabedoria e que sem Ele nada pode. Nós fizemos uma palestra recentemente aqui, falamos como que foi originada, né, o nosso orbe, o planeta Terra. Se nós pudéssemos rever toda aquela passagem, nós entenderíamos o quão, né,
poderoso é Deus. E quão é importante nesse processo Jesus, o Cristo de Deus, né? O engenheiro, o arquiteto divino que edificou esse planeta. Então, tudo que nós apreciamos, conhecemos ou não, foi arquitetado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele conhecia todas as Escrituras, por isso, né? Porque foram encaminhados os Espíritos através da sua vontade, que é a vontade de Deus, para que ela fosse divulgada e auxiliasse o homem na Terra. Então, quando o homem se submete, mas compreendendo, e aí esse compreender convida-nos, sem delongas, a exercitarmos a inteligência que ele nos deu. Como que a gente exercita a inteligência que Deus nos deu para compreender Deus? As casas espíritas oferecem estudos, né? Estamos recomeçando, né, as atividades normais, os estudos estão retornando. É fundamental que a gente estude, que a gente compreenda os passos que nós estamos dando e o caminho que nos aguarda para que os nossos pés não se firam. Porque choramos a dor e muitas vezes não a compreendemos, que é o lenitivo necessário para o despertar, para os equívocos que ainda estamos cometendo. Então é necessário que a gente compreenda Deus. Não basta dizer, eu creio. Aliás, é uma outra palestra que eu estou fazendo. Né? É necessário que eu exercite. E para mim exercitar, eu tenho que conhecer. As leis humanas, se descumpridas, o que ocorre? Diante do crime? Prisão, detenção, multa e por aí afora. Então, se nós não soubermos as leis humanas, nós poderemos ser condenados. Né? As leis morais, as leis divinas que estão na nossa consciência, também estão a condenar os nossos equívocos quando nós cometemos. Não é melhor nós conhecermos bem a lei e como não cometer esses equívocos? Então é isto que quando nós dizemos lá no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, nós estamos dizendo, Senhor, seja feita a vossa vontade, porque eu vou buscar com todas as minhas forças compreender-te, elucidar os equívocos, né, da minha pouca instrução e esclarecer-me diante dos bancos que são oferecidos na Terra, não só na crença espírita, se a gente não quer ser espírita, né? Mas que nós podemos ter contato com Deus, com certeza. E a doutrina espírita, ela nos traz esta imensidão de conteúdo que nós, quanto mais aprofundamos, mais sabemos o quão longe estamos de compreender tudo. E fica muito fácil de entender, né? Que nós somos espíritos imortais, porque só sendo imortal para aprender tudo. Uma encarnação não tem jeito, a gente não vai sair daqui anjo, viu? Ninguém vai sair daqui de asas. Mas nós podemos acordar na próxima encarnação melhor do que aqui estamos. Isso sem dúvida. Mas vamos em frente. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Outra frasezinha que passa desapercebido quando a gente não repara na intenção de Kardec em nos elucidar a verdade. Né? Os eleitos a fazem no céu. É uma afirmativa. Como os eleitos a fazem. Os eleitos são aqueles que já passaram por tudo que nós passamos, que não precisam mais reencarnar. São os espíritos perfeitos, são os eleitos, que já estão no banquete, né, das núpcias, usufruindo das alegrias do reino de Deus. Os eleitos fazem a vontade de Deus. Mas nós somos teimosinhos, né? Crianças rebeldes ainda. Mas esse é o recado que Kardec nos dá. Mas vamos mais à frente, que nós temos mais conteúdo aqui. Eu quero passar rápido e trazer o vídeo que o Roberto... Não, ele não pediu o vídeo. Pediu que a gente trouxesse esclarecimentos aqui sobre o mundo espiritual. No capítulo 2, do Pensamento e Vida, Emmanuel vai trazer algumas reflexões sobre a vontade, no capítulo 2, né? Sobre a vontade. E eu vou ler aqui para a gente, um pequeno trecho, tá? Para a gente compreender como que Emmanuel vai abordar essa questão. Ele vai dizer-nos:
Comparemos a mente humana, aqui ele está dizendo, a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, ou seja, da consciência esclarecida, lúcida, do que pode e o que não pode. Né? Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então ele vai dividir como se fosse uma empresa, né? Com vários setores dentro do escritório. Aí possuímos o departamento do desejo. Então ele está colocando o desejo como um departamento, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Olha só, né? O desejo acalentando o estímulo ao trabalho é como nós precisamos estudar. Eu não vou me aprofundar, só vou ler o que está escrito. Mas aqui dá uma palestra. Vamos em frente. Ele ainda diz, o departamento da inteligência, que nós estamos abordando aqui, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Então é necessário para alcançar o ideal a sensibilidade, né? Está tudo dentro do departamento da imaginação, que nós imaginamos, idealizamos para construir, não é verdade? E é a partir dessa imaginação, da busca por esse conteúdo que a gente acaba realizando. Mas tem um porém, né? E nós vamos chegar já já. O departamento da memória, nossa, arquivando as súmulas da experiência e outros, ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. O gabinete da vontade. Então, dentro desse escritório, consideremos-nos, então, como um gestor, né, dos nossos processos de desenvolvimento intelectual, né, e moral. Todos eles estão sob o comando maior da nossa vontade. E eu vou provar. Quem faz academia aqui? Por favor, alguém? É fácil fazer academia? Não. Se deixar de cumprir um dia, dois, o que acontece? Tem que remar tudo novamente. É ou não é? Não? Pois é. Muitos de nós, quando chega o final de semana, esse período de férias, e esse exemplo é bem propício para esse momento que estamos vivendo. A gente vai visitar ou é visitado e acaba relaxando nos processos, né, de cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar das coisas do espírito. Nós nos descuidamos. E o que acontece quando a gente volta? A dificuldade aumenta. E muita gente diz assim, você faz, você treina, você participa de pilates, isso. Sim, eu vou começar. Estamos falando aqui no final de semana, mas na segunda-feira. Essa criatura não volta na segunda-feira. Ela não vai na segunda-feira. Se não tiver vontade firme e o propósito claro do que é benéfico àquele movimento que estamos decidindo fazer, nós não fazemos. Então, como que a gente vai fazer a vontade de Deus se nós não conhecermos a vontade dele? Né? Se nós não exercitarmos como fazemos na academia. Então é fundamental. E vai dizer mais, vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Né? Esclarecida. Então nós precisamos, novamente, adentrar o conhecimento dessa doutrina, o conhecimento das leis divinas, para nos esclarecer. E vigiai. Foi o que Jesus nos ensinou. Vigiai os nossos pensamentos, porque eles são conduzidos, questão 459 do Livro dos Espíritos. Né? Os espíritos dirigem, né, o homem. Mais do que imagineis é a resposta. Constantemente são eles que vos dirigem. Então, nesta questão deixa muito claro que se a nossa mente não estiver decidida em um processo de aprimoramento, né, seja físico, moral, espiritual, nós somos dominados involuntariamente. Né? Nós estamos dando a vontade para outro exercê-la. Aí vem os processos de obsessão. Começa com a simples,
até fascinação, né, e a possessão. Porque aí quem é a vontade que domina não é mais a minha, é a do Espírito que está me subjugando. Né? Então a gente precisa prestar atenção nesses processos que nós precisamos conhecer para que sejamos vigilantes das nossas condutas, dos nossos pensamentos, porque tudo começa com o pensamento. E Joana diz que nós podemos visitar os nossos pensamentos, não tem problema. O problema é ficar neles, porque os pensamentos vêm. Mas se eu me deleito com alguma coisa que é contrária à lei divina, eu já estou me comprometendo, dizem os Espíritos. E é fato, porque eu vou começar a direcionar a minha vontade para aquele caminho. E Jesus nos alerta. Né? Quando ele diz, aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Ali está toda a nossa construção. Ali é o que me movimenta para sair da cama todo dia. Então eu preciso ter propósitos em minha vida. Muito claros. E esse é o momento adequado para nós fazermos. Estamos começando o ano. Né? Nova oportunidade de recomeço. Como Deus é bom, né? Podemos mudar e apagar tudo que fizemos de errado e começar, né? Daqui para frente. O que ficou, nós vamos ter que reparar. Né? Nesta ou em algum outro momento. Então, vigilante, governando, né? Atuando o propósito de ser governante, o gerente de todos os setores da ação mental. Só aqui a gente já podia ir para casa, mas nós não vamos. Por quê? Para realizar toda essa vontade, quando nós vimos Jesus no Monte das Oliveiras, nós não temos ideia da renúncia e o desapego imprimido pelo Cristo naquele instante. Desapego de tudo que ele havia construído até ali, né? Desapego dos seus amores, que eram os seus discípulos, e também das suas propostas para que o homem fosse feliz a partir de então. Ele muito bem sabia que nós não começaríamos já com asas, como anjos naquele momento. E é por isso que Jesus sofre no Monte das Oliveiras. Porque conhece a carência humana com profundidade. Se os seus discípulos o abandonaram, qual seria conosco até hoje recebendo o convite e o negando há mais de 2000 anos? Então é fundamental que a gente entenda o que é renúncia e o que é desapego. Né? Porque nós vamos começar a trabalhar renúncia e desapego. Porque sem renunciar, né, à cama confortável, nós não levantamos de manhã cedo para fazer natação. Né? Sem renunciar o conforto do sofá, nós não começamos a fazer exercício. A não renunciar o nosso convívio com a família, nós não renunciando este momento, nós não conseguimos fazer estudos, buscar conhecimento, evoluir, né, intelectualmente. E a todo momento nós estamos fazendo renúncias. Mas em prol do quê? E vai dizer o que é renúncia? É abrir mão voluntariamente, isso é um conceito, tá? É abrir mão voluntariamente de algo que se gosta, ou que se tem direito em prol de algo superior, ou para alcançar um bem maior. É o que nós fazemos, né? Renunciamos o convívio com a família para buscar uma faculdade, né? Buscar os bancos espíritas para aprender, é ou não é? Como a vontade divina ou o crescimento espiritual. Então falou aqui da vontade divina. Né? E vai falar também sobre o desapego, um conceito para nós refletirmos. É o estado de não estar excessivamente ligado a coisas, pessoas, e a gente é, né? A coisas, a pessoas e a resultados. Isso se chama ansiedade. E isso nos mata. E é difícil vencer a ansiedade. Promover o desapego em nossa caminhada é muito, mas muito difícil. Porque a nossa vontade precisa estar alinhada com as leis divinas e o nosso propósito alinhado a essas leis precisam desenvolver um movimento hercúleo em nós para desapegarmos. Porque aqui também fala não só das coisas das pessoas, mas de resultado.
E aí nós cumprimentamos o Maurício. Oi, Maurício. E nós queremos que o Maurício nos dê um oi de volta. Nós queremos resultado. Nós abraçamos alguém e queremos resultado. Nós desejamos algo de bom a alguém e queremos resultado. Nós fazemos alguma coisa que imaginamos ser boa e queremos resultado. No mínimo igual. Se não melhor, né? Mas desapegar, renunciar para essa entrega de realizar a vontade efetiva na construção de um ser melhor, necessita passar por esse processo de desapego de resultado, inclusive, permitindo viver e amar sem possessividade ou ansiedade sobre o futuro, sendo virtudes essenciais no crescimento espiritual em diversas tradições. Né? E agora, vou convidá-los a fazer uma pequena viagem nessa obra Amanhecer da Nova Era. No capítulo 16, durante a grande transição planetária, que esse capítulo tem esse título, Manuel Filomeno de Miranda vai fazer algumas abordagens, porque para vocês terem uma ideia, esse livro foi escrito em 2012, então foi recebido em 2012. Então nós temos uma data de mais ou menos quando que ocorreram esses processos. E Manuel Filomeno de Miranda vai nos contar aqui que nesse momento eles estavam em visita de uma casa, Amor e Caridade. Aliás, o nome da casa onde nós também participamos. Amor e Caridade. E eles fazem um trabalho, a espiritualidade é organizada no sentido de auxiliar os processos mediúnicos daquela casa e as pessoas que estão indo na casa. Né? Vejam só como é que é. Para a gente ter ideia como que funciona o plano espiritual, que não é uma coisa, né, mágica, não, com estrelinha, não. Existe um planejamento muito profundo, ele está falando aqui, abordagem. E quem participa desse processo, nada mais, nada menos do que São Francisco de Assis. É um dos encarregados desse processo. Então, para a gente ter ideia, que os espíritos elevados laboram em prol do nosso melhoramento. Se eles pensassem só em si, né? Se eles não renunciassem à atmosfera feliz onde se encontram, não precisam mais reencarnar. E também abordada nas obras, né, da transição planetária, que os espíritos de escola que passaram pela Terra, a convite do Cristo, reencarnarão novamente na Terra para auxiliar nesse processo de transformação do nosso órgão. Para nos auxiliar a elevar-nos moralmente. Então a gente está no trânsito, às vezes a gente xinga alguém que está no trânsito, né? Ou me cortou a frente, senão faz um sinal muito feio. Pode ser São Francisco de Assis com pressa para atender alguém. Pode ser Madre Teresa. A gente precisa prestar atenção. Porque esses espíritos nos contam a obra que desde o século passado, né, mais para o final, já estão nesse processo de reencarne, já estão entre nós. Já estão entre nós. Então a obra nos relata. E aí vem descrevendo o comportamento humano, descreve um grande carvalho, onde eles visualizam de manhã cedo, o pôr do sol, a grama, as maravilhas naturais que normalmente nós não vimos, né? E que os transeuntes, apressados para ir aos seus locais de compromisso, não veem, ele relata isso, né? E descreve o comportamento atual das polaridades, né? Da agrura humana enfrentada pelas decisões equivocadas, propostas muito diferentes do Cristo, portanto anticristãs, orgulhosas, ambiciosas, buscando poder. Ele aborda isso na obra. E num segundo momento, ele vem falar deste vídeo que eu vou mostrar para vocês, do Santuário da Esperança. E eu vou mostrar. Vou parar aqui com o segredo, né, de chamar a atenção e não mostrar. Tomara que passe, né, Andressa? Nós ensaiamos no início, né? Vamos ver. Então, prestemos atenção. Claro,
Aqui é um filme, desenho espírita, é um filmezinho da inteligência artificial com alguns elementos muito suntuosos, mas é mais ou menos assim que a gente deve imaginar o mundo espiritual. Vamos dar uma olhada? Sob o comando do nosso abnegado mentor, dirigimos-nos a uma região encantadora, adornada por imensa praia de areia alvinitente, na qual as sucessivas ondas do oceano tranquilo arrebentavam-se em espumas brancas. A regular distância vimos uma bela e colossal construção fluídica, quase uma cidade espiritual, que apresentava expressiva movimentação de entidades laboriosas. Luminosidade peculiar exteriorizava-se das edificações, denotando a excelência das atividades que ali se realizavam, enquanto uma projeção de especial claridade envolvia-a, delimitando seus contornos, o que constituía impedimento a qualquer tipo de invasão por seres inferiores. Um dos que o acompanhávamos, o nobre guia esclareceu. Trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcir, que se candidatam à reencarnação na Terra. Vocês sabiam disso? Constelação de Touro. Mais ou menos, mais de 366, 420 anos-luz da Terra. Então, são irmãos que já estão dentro das 7 estrelas, a Pleiade de estrelas, é a estrela maior, 10 vezes do tamanho do Sol, azulada. E eles vivem numa estrela, gente. E eles estão saindo de lá, renunciando a toda a beleza, né? Todo o conforto que tem. Se nós aqui já temos algum conforto, né? Com celular, inteligência artificial, enfim, médico, saúde, muitas coisas já estão melhores. Imagina o espírito evoluído desta natureza. Estão renunciando ao Alcíone, essa estrela, para vir aqui nos auxiliar no processo, né, de reabilitação, de mudança para uma condição melhor moral nossa. Gente, isso tem um desgaste que o segundo vídeo vai mostrar. Porque não basta, eles são de outra atmosfera. Vir para cá e reencarnar como fazem, na obra conta, né? Os espíritos que já eram daqui estão retornando, como Francisco de Assis. Mas os espíritos que não são daqui, como o de Alcíone, eles têm que passar por um processo de adaptação do psique, da estrutura terrena, por anos, assimilar através de técnicas, que nós vamos também ver rapidamente, diferentes, né? Mas absorvendo como é a cultura, como é o comportamento do homem terráqueo, para não demandar tamanha diferença e poder contribuir. Porque se alguém se considera, ou se julga, ou se coloca de uma forma muito melhor que nós, o que nós fazemos? O que nós fizemos com Jesus. Porque o processo destes é muito semelhante ao do Cristo, porém, né, guardadas as proporções. Estamos falando de Jesus Cristo, né? Aqui nós estamos falando de espíritos evoluídos de Alcíone. Mas vamos lá. Vou mostrar o segundo vídeo? Andressa, me auxilie. Para vocês entenderem esse processo um pouco mais. E já está quase no fim. Tá bem? Opa! Torpezeira, que certamente conhecia todo aquele trabalho, tendo sido intermediário para nos conduzir àquele centro de realizações, exteriorizava ondas de bem-estar e de alegria, igualmente falando-nos da terra do amanhã, quando as dores batessem em retirada e as criaturas, voltadas para o bem,
nosso núcleo de apoio, que o venerável benfeitor nos explicou que as construções, à semelhança do que ocorreu quando da edificação da torre de vigia no Amor e Caridade, haviam sido programadas e executadas por engenheiros de Alcione, que antes da chegada dos que se deveriam reencarnar, criaram os pousos onde ficariam preparando-se para depois poderem transitar na psicosfera terrestre, comunicando-se mediunicamente e participando dos labores espirituais. Verdadeiras vias de comunicação entre a bela estrela e a Terra haviam sido abertas, vencendo as colossais distâncias, a fim de que o intercâmbio se fizesse com segurança, utilizando-se recursos específicos de fruição. Ficou claro um pouquinho? Ajuda? Desenhos Espíritos, quem quiser pode consultar, tem na íntegra esse vídeo, né, para quem gosta, né, de ficção, é uma ficção, a gente tem que entender isso. Mas eu me propus a trazer e até me expor, né, sobre esse material, para que a gente pudesse entender que esse mecanismo que a espiritualidade utiliza é grandioso e magnífico. Equipamentos sofisticadíssimos. No Obreiros da Vida Eterna também vai falar da casa transitória, que é uma nave, gente. A gente fala em casa transitória, eles falam lá casa transitória, porque se em 1942 falasse numa nave, as pessoas saíram correndo da casa espírita, né? Então, em um determinado momento, um dos tripulantes, lá no Obreiros da Vida Eterna, fala numa pequena janela, numa pequena vigia, deslocando-se a velocidade imensa do ponto onde se encontrava. Era uma nave. Então, muitos artifícios, muitos equipamentos são utilizados, é relatado nas obras espíritas. Não é brinquedo o que a espiritualidade faz para trazer a nós aquilo que nós necessitamos em nosso dia a dia. O esforço demandado, como desses irmãos de Alcione. Imagine, gente, deixar todo um histórico e vir, mesmo que seja por um tempo determinado, reencarnar numa atmosfera, num corpo difícil, passar pelas agruras da carne que já não passam há muito tempo, como fez Jesus, né? Renunciando. Né? Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é fazer a vontade do Pai. É amar ao próximo como a si mesmo. Porque não basta eu ser feliz. Não basta eu sorrir e ter lágrimas de felicidade se o meu irmão sofre. De dores atrozes, de inconsciência desalinhada, de consciência débil dos conhecimentos que eu já possuo. Por que não dividir? Por que não contribuir? Por que não ceder ao próximo aquilo que eu já tenho? Aprendamos a dar. A vontade do Pai nos ensina a amar incondicionalmente, sem condições. E prova é o que nós comentamos hoje, desde o movimento de Jesus até o desses irmãos que vêm hoje à Terra, e também dos nossos irmãos como São Francisco de Assis, que vai novamente reencarnar na Terra para nos auxiliar. Se a gente não fizer um movimento sequer, um percentual mínimo que seja nessa direção, nós não participaremos deste mundo de transição. Pelo menos por enquanto. Aí depende a nós a escolha de estarmos agora ou não. Os fatos, os dados, os materiais, as obras estão todas aí para não deixar nos mentir. A gente precisa buscar e acender em nós
a luz que já está em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos. Retorno a palavra ao Maurício. Agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui e poder refletirmos juntos sobre esse assunto, que é de extrema importância. Seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Obrigado. Jorge, muito obrigado. Espetacular. Apresentação muito bem feita. Nos remete a uma reflexão de tudo aquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente está programado para evoluir. Os dados estão aí. E a gente pede àqueles que querem aprender um pouco mais sobre a doutrina, a gente continua após os passes, nós teremos a aula do Livro dos Espíritos, todos estão convidados a participar e que Deus acompanhe a todos vocês. Vou pedir mais um minutinho do Maurício, Pode ir lá. que o Roberto me lembrou. Semana que vem, nesse ambiente, tem um irmão nosso que é lá de Toledo, o Miguel, já morou aqui 1 ano. Né? Ele é palestrante espírita há muito mais tempo do que eu. Até porque tem mais cabelos brancos que eu. E nós temos a alegria de recebê-lo em nosso lar. E ele, nós convidamos, o Roberto aceitou, ele virá na casa aqui na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas. Eu vou convidá-lo a trazer o seu violão. Ele toca essas músicas espíritas, é de chorar de alegria. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Vamos agora aos passes. E eu peço aí para que a gente, todos juntos, nos unamos mais uma vez para fazer a nossa prece para encerramento dos trabalhos. E, na sequência, vamos aos passes. E dia 29, todos estão convidados para um show e uma palestra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal, que assim seja. Que Deus os acompanhe aos seus lares, que lá encontrem a mais perfeita harmonia.